Oi, gente bonita, tudo bem? Que bom! Mais uma vez estamos juntos aqui no Bíblia do Zero. É uma conversa de gente comum para gente comum sobre a Bíblia, tentando de alguma maneira tornar a leitura, a compreensão do texto mais fácil para aqueles que não têm grandes conhecimentos sobre. É uma conversa de gente comum para gente comum, não é uma conversa, não é um papo de especialista para especialista, mesmo porque nós não nos consideramos tão especialistas assim. No vídeo anterior, a gente tinha começado a falar sobre algumas ferramentas que nos ajudam a entender a Bíblia. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, aceite a nossa recomendação que está aqui em cima e coloque aí no teu YouTube, assista aquele encontro, aquela conversa. Lá a gente disse em linhas gerais que a Bíblia ela pode ser iluminada pela própria Bíblia, e como isso acontece, assista o vídeo e você vai entender. Mas há uma segunda ferramenta que eu e você podemos usar para entender a Bíblia, que a gente chama de tradição. O que é a tradição? Nas igrejas católicas e nas igrejas protestantes, principalmente as protestantes históricas, elas valorizam muito a tradição do que a gente chama da tradição dos pais apostólicos, a tradição da igreja dos primeiros séculos. Por que isso? Muitas coisas que são mencionadas na Bíblia, elas às vezes são difíceis de compreender, mas que os pais apostólicos, eles lá nos primeiros séculos, primeiro ou quarto século, já tinham se debruçado sobre o tema. Então algumas coisas que aparecem no texto bíblico, elas podem ser obscuras, mas olhando e lendo o que estava lá nos pais apostólicos, a gente começa a entender um pouco melhor. Não somente nos pais apostólicos, mas também, vamos dizer assim, em boa parte da história da igreja. Lembra você que lá no começo do Bíblia do Zero nós dissemos que nós não temos a intenção de trazer você para uma determinada denominação, mas que a gente não podia deixar de dizer que muito da nossa leitura, muito do nosso foco é um foco cristão. E a Bíblia é um livro utilizado por cristãos. Então, a história da igreja, ela também nos ajuda a iluminar o texto. De modo que, quando eu olho para trás na história da igreja, eu consigo, por exemplo, entender algumas outras coisas que são, muitas vezes elas foram normatizadas. Formulou-se uma afirmação de fé para dar um resumo daquilo que algumas coisas são fundamentais para a fé cristã, por exemplo. Cito, por exemplo, o credo apostólico. O credo apostólico ele foi usado no início da igreja, pela tradição, para que aqueles que eram novos convertidos à fé cristã, eles entendessem em poucas linhas o que a fé cristã como um todo ela queria dizer. Ou você precisava saber aquilo para entender o fundamento da fé. Então, por exemplo, o credo apostólico, que é obra lá do início da igreja cristã, ele é aquele credo que muitos já devem ter ouvido: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Isso, gente, era uma formulação de fé dada pela igreja dos primeiros séculos para resumir boa parte dos ensinos contidos no Antigo e Novo Testamento, sob a ótica cristã. Por isso que a gente diz que
o usar a tradição para entendimento do texto é muito importante em muitos aspectos, porque é essa tradição e essa história que iluminam o entendimento do texto. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, te convido sim a fazer também uma leitura dos pais apostólicos, da história da igreja. Gente como Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna e tantos outros, que ajudaram a igreja a entender algumas coisas dos seus primórdios. Hoje, para nós, século XXI, é muito importante fazer essa leitura no passado, para que a gente compreenda coisas da Bíblia no presente e nos ajude a aclarar muitos desses textos. No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre ferramentas de interpretação, de leitura, e eu te convido a permanecer com a gente. Bíblia do Zero, mais uma vez, seja bem-vindo.